aqui, ó, nossos dias serão aqui, muito legal, pra vocês darem uma olhada aqui, ó, bem no centro de Balneário aqui, muito restaurante legal, muita coisa legal, tem fast food também para quem gosta, e já se inscreve no canal, ativa as notificações, que vamos mostrar tudo aqui. Uma cama grandona que a gente gosta, frigobar, TVzinha, para colocar as amenidades, e lógico, né, aquele banheirão, e com a vista aqui, ó, diretamente do centro. Ótima localização. Está começando oficialmente aqui nosso roteiro Beto Carreiro, Balneário, todos os lugares que a gente vai fazer. A gente está fazendo com a Brava Tour, já segue aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações e vamos começar aqui com o Beto Carreiro, mais uma vez nesse paraíso aqui na Penha, em Santa Catarina, então partiu! Estamos aqui, ó, Beto Carreiro, lembrando que o Beto Carreiro, o melhor lugar para você ficar é Balneário, também dá para ficar em Navegantes, Itajaí, só que aqui em Balneário é bem central. Aqui estamos na Penha, vamos mostrar tudo. Mais um dia aqui que eu venho pro Beto Carreiro. São 9 horas da manhã, o parque abre às 10, então chegue cedo. Toma o café reforçado e vamos entrar aqui para curtir e as novas atrações também aqui do Beto Carreiro. Partiu? Então vamos lá. E aqui eu nunca tinha vindo, né? Tem o Portal da Escuridão e logo tem o Nefmania, que é a parte de água aqui. Lembra muito com aquela parte do Toy Story da Disney. É bem legal. É a primeira vez que eu venho, né? Sair aqui da Star Mountain, ela é mais tranquila, é a segunda montanha-russa aqui do Beto Carreiro e é mais tranquila. Tem a Firewhip também, que eu já fui, e agora a Star Mountain também vale bastante a pena. Eu sou suspeito, né? Além de todos os brinquedos que estão inclusos no passaporte, ainda tem essas atrações que são pagas à parte, para estourar balão, atingindo sapo, etc e tal, tiro de espingarda, tem tudo aqui. Você pode pagar à parte e também se divertir. Que aventura, eu gosto muito, acho muito legal. Tem o vídeo que eu vim aqui também, confira aqui no card a última vez, mas cada vez que eu venho eu gosto bastante. Para mim o Beto Carreiro, ele é muito bom, eu gosto muito da Disney também, tem mais variedade, Universal também, mas aqui também não fica para trás não, hein? Quem quer conhecer alguma coisa de qualidade no Brasil, pode vir no Beto Carreiro sem medo, porque você vai ser feliz. Essa atração aqui também é muito legal para criança, para adulto, para qualquer um. E assim, num dia de sol vale bastante a pena. Eu já vi no frio, é complicado, traga uma outra roupa, um casaco, uma capa, porque senão você vai ficar molhado muito tempo. Mas vale a pena, é rápido, a queda é tranquila, não tem medo, não tem nada. E vamos, que é só o começo aqui do parque, hein? E o complexo do Hot Wheels, também tem show do Hot Wheels ali. Fica uma filinha, vale a pena. Tem também a praça de alimentação ali do Hot Wheels. Então esse complexo aqui fica do lado do Big Tower. Pra mim é um dos mais radicais aí no...
pessoal fica com mais medo. A Big Tower, pra mim, um dos principais aqui, e realmente é o que dá mais adrenalina. Vamos ver o pessoal cair aqui. Então partiu. O pessoal grita, hein? Aqui tem a parte dos filhotes, tem também as girafas. O zoológico é bem amplo, tem várias espécies diferentes aqui. Então é bem interessante, bem legal. Eu sou suspeito porque eu gosto muito. E agora você me pergunta, onde comer na praça de alimentação? Também não sei, vamos ver. Tem cachorro quente, tem hambúrguer, churrascaria, comida natural, comida portuguesa, comida com buffet a quilo, comida sabor da fazenda, tem camarão, mais buffet a quilo, 360 aqui da praça de alimentação. E aqui bem na praça de alimentação tem um carrossel veneziano, que é uma réplica do primeiro carrossel do mundo. Na verdade é a junção dos 5 primeiros carrosséis, e aqui é uma réplica, você também pode usufruir aqui no Beto Carreiro, na praça de alimentação. Ou então deixar a sua criança ali, seu sobrinho, seu filho, enquanto você almoça, enquanto você lancha ou janta, eles ficam brincando ali, ó. Olha que top! Tem muita variedade aqui para comer. Os pratos mais baratos que eu achei foi no frango, até o que eu gosto, que eu comi. R$32 o prato completo. E o buffet, ele tava R$ 89,90 o quilo, ou seja, R$ 8,90 100 gramas. É caro, é um pouco caro, mas assim, para parque eu acho que vale a pena. O hambúrguer na faixa de 45, com batata frita e refrigerante. E a comida italiana a partir de R$ 49,00. No calor não vale muito italiano, mas se tiver frio eu acho que vale. E o refrigerante, a latinha R$ 7,00 em alguns lugares, R$ 9,00. E o chopp R$ 15,00. Tem de 10 e de 15, né? O grande e o pequeno. Vale a pena, só você escolher bem. O prato mais barato R$ 32,00, até mais barato que o lanche. E vale a pena para você ficar bem alimentado. Uma dica extra, chegar um pouco antes na praça de alimentação, umas 11 horas, ou depois de 1h30, que fica mais vazio. Se chegar meio-dia, já era, vai demorar para achar mesmo. Uma réplica da Vila Germânica, muito parecido com a Alemanha, óbvio, né? E com Blumenau também, olha só. É bem bonito, além de ter bastante comida típica alemã. Tem bastante chopp, linguiça, batata recheada, para quem gosta. Muita coisa, e música alemã também. Além da praça de alimentação, você encontra um monte de quiosque, igual dessa cerveja aqui, e rodeado pelo parque também. Além de sorvete, muita coisa para você beber, comer, pipoca. Então, qualquer lugar qualquer esquina, vai ter aí uma lanchonetezinha para você comprar uma água, um café ou comer algo. Galera, aqui uma das atrações principais do parque, pelo menos eu acho, né, para as crianças, adultos, que é o Crazy River, aqui do Madagascar. Então, o complexo do Madagascar, a gente entra ali no Crazy River, acompanhando as imagens aí, muito legal. Molha um pouquinho, mas assim, nem precisa muito de capa, né? Só se quiser mesmo. Então, atração Crazy River, aprovada, sucesso. E uma coisa legal, que todas as atrações, quando você acaba, tem as fotos aqui que você pode comprar, ou na parte digital, ou também impressa, e ali também sempre tem lojinha. Então, depois que sair do parque, não esqueça, sair correndo para ver sua foto. Se você não for comprar, pelo menos se divirta, e que às vezes as caretas são muito engraçadas, e depois a lojinha. Uma
dica que só o Estruturando Ideias te dá. Se você quiser sair do parque, você tem a tolerância de 20 minutos. Então você pode sair, comer alguma coisa, tentar uma pizzaria, ou de repente pegar um ar, ficar aqui fora um pouco, caso esteja achando muito cheio, enfim, qualquer coisa. Tolerância de 20 minutos só. E outra coisa também, aqui tem um helicóptero, você consegue fazer passeios de helicóptero. Aqui tem voos panorâmicos de 5 a 7 minutos. O preço hoje está R$270. Então dê uma conferida, porque eu já vi esse preço um pouco mais caro, também já vi mais barato. Então depende muito da época, R$270. Ele vai passando por alguns lugares do voo panorâmico aqui de helicóptero de 5 a 7 minutos. Estamos aqui, ó, na FGB Big Wheels. Sim. Tá nervosa? Eu tenho medo de altura e eu tô um pouco aflita. Olha aí, ó. É de boa. Mas eu vou porque eu vou com medo de você me dar a mão. É isso aí. Vamos que vamos conhecer um pouquinho mais da roda gigante aqui de Balneário Camboriú. E aqui, ó, 360, se tiver vazio você consegue vir na cabine sozinho aqui. Tô com a Bruna aqui, tava com um pouco de medo, mas agora o medo já foi sanado. E dá um 360 muito legal aqui da roda gigante. Então vale a pena, bem alto. Só que os prédios aqui são bem altos também, então acaba ficando até baixo. Cheguei em Balneário Camboriú, estamos indo para o Parque Uniprás. Aqui tem os bondinhos aqui, bondinho, tirolesa, tem o Yahoo, que é um negócio bem diferente, que eu também vou mostrar. Então, começando aqui meu dia em Balneário Camboriú, no Parque Unipraias. Vou contar tudo, preços, como que faz, etc e tal. A gente tem que entrar aqui, a entrada sul também é a única que tem, do lado do terminal rodoviário, a plaquinha aqui de Balneário Camboriú. Então partiu. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para conferir tudo, beleza? Então eu te encontro lá. Fui! Aqui já no bondinho aqui, ó, você pode comprar pela internet também, estão todos os preços atualizados aqui. E tem esse 360, aqui você vê a subida e aqui você vê o balneário todo aqui, que é bem bonito. E como tá vazio, cheguei bem cedinho, 10 horas da manhã, quando abre o parque, a gente conseguiu vir sozinho, mas se não, são 8 pessoas. Então já sabe a dica, né? Chega em ponto aqui, umas 10 horas, que você vai conseguir vir sozinho e aproveitar melhor. E se puder também, seria melhor durante a semana. Chegamos aqui na estação Mata Atlântica, já peguei aqui o mapa e aqui embaixo eu já vi, ó, curiosidade, tem o Yahoo, que é o que a gente vai, o que eu vou. Então aqui tem essa estação toda, depois a gente vai para outra estação, que é a terceira estação, que tem a tirolesa. Então partiu, os bondinhos não param de chegar aqui, bem bonito, bem mais refrescante aqui, né? O clima é mais tranquilo por causa da mata pra caramba que tem aqui. Então vamos lá.
aqui o Ru atinge até 60 km por hora. Que isso, filho? Vamos que vamos. Muito legal. E depois de andar na estrada, né, viemos de lá, 15 minutinhos, chegamos no Mirante Taquarinhas, um dos pontos aqui que tinha que ser visitado, né, porque tá no checklist. Então chegamos, praia super deserta, você anda 10, 15 minutos lá da praia de Laranjeiras, então fica bem mais tranquilo e vazia. Estamos aqui com a Brava Tour novamente fazendo o roteiro aqui, o City Tour em Balneário Camboriú. E eles têm tanto esses carros grandes que cabem mais pessoas, também quanto outros carros, e fazem os passeios privativos. Então, só para vocês terem uma noção, estou aqui naquela rua torta, bem parecida com a de Gramado, só que essa é de Balneário Camboriú e do lado da roda gigante, a Big Wheels. Vamos fazer aqui um roteiro 360 e depois a gente volta. Já segue aqui todos os nossos parceiros, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê uma olhada aqui que tem muita coisa interessante. Bora! E aqui tem um aquário, Oceanic Aquário aqui de Balneário Camboriú, é muito bonito, vale a pena, e tem um passaporte também que você consegue incluir outros atrativos aqui também. Tem a roda gigante, quando você vai lá no site do Beto Carreiro você consegue comprar todos também. É bem interessante, vale a pena. Para quem já foi no do Rio, é bem parecido. Aqui também tem o Classic Museu, né? Museu dos carros dos anos 30 até os anos 80, muito legal. Já viu essa carreta logo na entrada aqui. E é uma boa opção de entretenimento e lazer aqui, se você for fazer um tour bem interessante aqui. E lembrando também, né, se você é fã de carro, não pode deixar de fora. E aqui em frente à Unipraias tem o barco pirata, que a gente vai, são esses barcos aqui, é muito legal. Tem o Capitão Gancho, tem o Pirata, tem o Capitão Trindade, tem um monte de barco aqui remetendo aos barcos piratas. Para quem viu Piratas do Caribe vai entender. E agora a gente vai entrar lá, muito interessante. Custa a partir de 75 a inteira, tem meia também para idosos, sênior, e fica em frente ao Parque Unipraias, dá para fazer os dois. Estou andando aqui na Estrada da Rainha até o Morro do Careca. Então, mais ou menos uns 30 minutos lá da roda gigante e é bem tranquilo. Também é bem movimentado, tem os ciclistas aqui, gente correndo, é uma estrada bonita também, muito verde. E vamos até o Morro do Careca, depois partiu Itajaí Praia Brava. E subir no complexo aqui do Morro do Careca. Então tem que fazer a caminhadinha de 10 minutos. É um pouco íngreme no começo, mas depois fica suave. Logo no comecinho já tem o primeiro mirante, você pode ver, e continua subindo. Aí sim é um pouquinho mais íngreme, mas tem o mirante aqui que já dá pra ter uma visão legal da cidade. E aqui cheguei ao topo, facinho, 10 minutinhos. E ali pra cima que tem os voos de asa delta, vamos lá. E aqui também o estacionamento, chegamos bem cedo. E agora chegamos no Morro do Careca. Aqui bem bonito, 10, 15 minutos de caminhada, é tranquilo. E tem essa vista aqui panorâmica, a galera fica aqui também sentada, dá pra assistir o nascer do sol, o pôr do sol e também fazer um piquenique aqui legal. Tem asa delta também, agora não tem, mas mesmo assim vale a pena, visual incrível, lindão. E uma dica legal aqui também é você saltar ali na roda gigante, se estiver longe, se estiver próximo, vai andando até ali, depois vem andando pra cá, tem uma estradinha bonita, cerca de 25 minutos, 20 minutos até a entrada aqui do Morro do Careca. É um lugar aqui que você não pode deixar
de fora da lista aí do roteiro de Balneário Camboriú. Agora vamos pra Praia Brava, Itajaí. Seguiu o caminho. E aqui chegamos na Praia dos Amores. Saímos de lá do Morro do Careca, então Praia dos Amores, e indo pra lá fica a famosa Praia Brava de Itajaí. Então é o mesmo complexo aqui de Balneário Camboriú. Então, apesar de estar em Itajaí, a gente coloca no roteiro, o pessoal também coloca no roteiro. E ela também, apesar de sábado, hoje é sábado, tá bem tranquila, não tem quase ninguém, dá pra ficar de boas aí, sem maiores problemas, né? E depois de andar um pouquinho, cheguei na praia tão famosa que é a Praia Brava. Você já escutou nas músicas do Armandinho? Então aqui, muito bonito, uma extensão bem grande. E apesar de ser sábado, tá bem tranquilo. Uma setinha aqui, você ficar bem no meio. Se for um pouquinho mais pra lá, tá cheio. E aqui tá bem vazio, não tem quase ninguém. Então você pode aproveitar o final de semana tranquilo aqui na Praia Brava, em Santa Catarina. E aqui é a vista que a gente tava na Praia Brava, né? A pontezinha ali. E o mais impressionante é que não tem quase ninguém. Então, tipo, eu tô acostumado com o Rio de Janeiro, sabadão, meio de 1h lotado, que tá vazião. Dá pra curtir a praia legal, dá pra fazer todas as coisas aqui. E o melhor, né? Sem ninguém, quase ninguém. E tá 30 graus de boa. Assim, clima legal mesmo. E aqui terminando quase o dia aqui, é bom pra assistir o nascer do sol, o pôr do sol também. Praia Brava Norte. Olha que visual incrível, né? Então, aqui vale a pena, tem uma trilhazinha ali também, que é sensacional. Hey, yeah. Where do we go? After our summer went cold, coming in hot, I was playing it slow, letting our story unfold. Baby, I know, stunning outside, just stunning our growth. Oh, cause all rainbows don't end with a pot of gold. You wanted something from me, wasn't giving shit back. Gave you my trust, I ain't giving that back. Taking my time, I was giving you slack. Too deep in, now I gotta unpack. It's all in the past now, baby, that's that. Said you ain't doing nothing wrong, that's cat. Still tryna dodge all the holes in the cracks that you left here with me when you turn your back. And all I got was Cheguei aqui na trilha do Canto do Morcego e aqui você vê a parte da Praia Brava, aqui toda a Praia Brava, Praia Norte, e aqui pra trás você encontra a Praia da Solidão, que você ainda continua andando ali uma trilha de uns 5, 10 minutos. A trilha é tranquila, o total todo da trilha uns 15, 20 minutos. O pessoal falou que era bem mais difícil, o pessoal que tava lá embaixo, porque tem umas cordas no começo, mas assim, nada que assuste, realmente é bem bonito o visual, então vale a pena, né? Se estiver aqui em Santa Catarina, Itajaí, Balneário Camboriú, você tem que conhecer aqui o Canto do Morcego e também essa trilha. Mas venha de tênis e lembre-se, escorrega independente da época do ano. Aqui a gente desce por essa corda aqui, ela vem aqui até aqui embaixo, de boa. A gente consegue ver essa vista aqui, ó. Acho que já compensa a viagem toda, hein? Aqui eu descobri que você pode ir pelas pedras aqui, vai até lá. Se a maré estiver baixa dá mais tranquilo, senão você vai nadando. Ou então você pode ir por uma trilha aqui. Eu vou pela trilha, não vou me aventurar pelas pedras, não hoje. Finalmente, 10, 15 minutos depois, ó, a trilha é ali, as pedras para vir pelo caminho. Se a maré estiver ali também você pode vir por ali, só que eu não recomendo, acho que pelas pedras é melhor, só se a maré estiver alta que não. E pra cá, que sim, fica a praia, olha só. São 11 horas da manhã e tá deserto, não tem ninguém. Então pode vir curtir o dia aqui, traga sua água, seus snacks. E lembre-se, né, depois leve o lixo embora, porque já encontrei uns lixos aqui. Mas aqui, maravilha, deserta, deserta, agora bora. Cheguei, o pessoal já tá indo embora ali pela trilha, essa é a trilha que segue. E estou aqui, cá estou com essa praia vazia, não tem ninguém. Então é uma boa oportunidade você frequentar uma praia paradisíaca e livre, sem ninguém. E olha só, são 11 horas da manhã no domingo, onde você vê uma praia, 11 horas de domingo, você sozinho. E se você gostou da minha aventura, tá gostando da minha aventura pelo sul, então já não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal, beleza? Então já se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nada, que agora eu vou dar um tibum e aproveitar um pouquinho aqui também, né? A subida da trilha por ali, não tô filmando ali bem em cima, porque tem muita gente, até para ninguém aparecer na filmagem, né?
mas a subida por ali, a gente dá aquela volta e volta por ali também. Assim, realmente experiência bacana, vale a pena, e dependendo da sua velocidade, caminhada aí, uns 20, 25 minutos, pode ir mais devagar, parar nos mirantes, mas super recomendado. E agora seguindo o nosso itinerário aqui, indo pra Praia das Cabeçudas, e 15, 20 minutos ali do Canto do Morcego, desci a trilha, agora a Praia das Cabeçudas, 20 minutos de caminhada. Cheguei aqui na Praia das Cabeçudas, ela é um pouco maior a faixa de areia aqui, e apesar de estar em Itajaí, também o pessoal coloca no roteiro de Balneário Camboriú, que é do ladinho. De Uber, por exemplo, dá 15 reais lá do Centrão, e é bem bonito, bem ampla, e mais uma vez aqui, ó, não tem quase ninguém, tranquilo. E continua na Praia das Cabeçudas, bem bonito, e a gente vai para Bico do Papagaio, Praia da Atalaia, Via Gastronômica e o Mercado Público, tudo pra lá, ali a parte de Itajaí. Aqui o famoso Bico do Papagaio, ele localiza aqui na Praia de Jeremias, Itajaí, do ladinho da Praia de Cabeçudas. Então a Praia de Cabeçudas ali atrás, e aqui é o Bico do Papagaio, uma das principais atrações aqui de Itajaí. É bem bonito, essas rochas ali formam um parecido realmente um Bico do Papagaio, que é bem imponente e bonito. Aqui mais reservada e menor, Praia da Atalaia, também bem frequentada mais pelos moradores, mas não sou morador e também estou frequentando. Bem bonito, tem lugar aqui para deixar as bicicletas também, ela é bem pequenininha, tem uns bares ali, então dá para ficar tranquilo, e realmente hoje também está vazio, todas as praias aqui. E aqui no hotel também tem essa sala de jogos recém-inaugurada, muito legal, com sinuca, também tem esse hall aqui, tem TV, passa-jogo, ali do outro lado tem um bar e também a piscina. Academia. E aqui o bar da piscina. Salve Balneário Camboriú, com a roda gigante ali ao fundo. Lembrando que a orla ela foi toda estendida aqui, então tá bem bonito. São mais de 5 km de orla, dá para você conhecer bastante coisa aqui, bastante restaurante interessante. Indo para lá, a gente tem Praia Brava, né, da Camisa aqui. Praia Brava para mim é uma das praias mais interessantes aqui de Itajaí, arredores de Balneário Camboriú. E também tem a Praia dos Amores, outras praias também. Então nessa orla aqui a gente consegue conhecer Itajaí, consegue conhecer Navegantes. Também, se quiser, pode ir para Blumenau, onde tem o Oktoberfest. Indico ficar aqui pelo menos de 5 a 7 dias para conhecer o Beto Carreiro, entre outras praias aqui de Santa Catarina, realmente que são sensacionais. Então vamos continuar aqui o nosso tour por Balneário Camboriú, que é incrível. Estamos chegando aqui, ó, na Praia do Canto, do ladinho da roda gigante. Tem aqui a entradinha, tem ali também o deck. E aqui a gente caminha um pouquinho, vai ser a primeira vez que eu venho. E vamos mostrar tudo aqui nos nossos últimos dias aqui em Balneário Camboriú. E passando ali na Praia do Canto, a gente chega aqui na Praia do Buraco. E tem a outra praia lá do outro lado também, que é a Praia dos Amores. Mas aqui a gente fica na Praia do Buraco. E a Praia do Canto lá é menor, aqui é um pouco maior. Ela é bem ampla e bem bonita. E o bom dela é que ela é bem mais vazia que as outras. Finais de semana enche um pouco mais, mas mesmo assim é bem mais vazia. Chegamos aqui agora na Aventura Jurássica. Já estamos aqui com os nossos bilhetes, vamos entrar. Disseram que é muito legal. É bem recente aqui em Balneário Camboriú, então vamos entrar para conhecer um pouquinho dessa Aventura Jurássica.
Agora estamos no River Cave Adventure, não é mesmo, Dona Natasha? Aqui nossos dias no hotel muito bons, achei muito legal, além de ter a equipe muito prestativa, também ter a piscina aquecida que vocês viram, tem muita coisa legal. O melhor é o seguinte, é pertinho de tudo, tá? 1 minuto da Avenida Brasil, tem Burger King, McDonald's, pizzaria, restaurante, então só sair do hotel que você tem tudo isso, sem falar que o pessoal é super prestativo e o hotel tem uma qualidade incrível, quartos confortáveis, ar-condicionado ali, gelando muito bem, isso é importante, então só elogios aqui ao hotel, que a gente ficou aqui 6 dias. E com essa vista maravilhosa aqui da Praia Brava, as praias preferidas minhas aqui do Brasil, a gente encerra esse vídeo e dê uma olhadinha aqui também nos nossos parceiros de viagem, os restaurantes, os lugares que a gente foi também, as atrações turísticas, que tem tudo aqui na descrição. E inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma dica de trilha, de roteiro no Brasil e no mundo, beleza? Tem também aqui os descontos aqui embaixo de seguro viagem, de cartão com conta internacional gratuito. Os nossos treinamentos aqui, você consegue encontrar tudo aqui embaixo, beleza? Eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!